Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Top Internet, sua empresa na internet corporativa. Fiz uma entrevista com uma personalidade da área jurídica. Gostaria que você assistisse. Hoje eu vou conversar com Luiz Flávio Gomes, advogado, reconhecido nacionalmente, empreendedor, empresário, enfim. Está aqui do meu lado, prazer em recebê-lo, e proprietário também da rede de ensino LFG. Eu gostaria de saber como nasceu a LFG. A ideia de democratizar o ensino em favor de todos nasceu basicamente no ano 2000, quando eu me aposentei como juiz e já advoguei um ano apenas. Nesse instante nasceu a ideia de levar a informação para todo o país, porque as pessoas tinham muita dificuldade de ter essas informações e não concorriam em pé de igualdade nos concursos. Abri um concurso aqui em Campo Grande, por exemplo. As pessoas vinham de fora, vinham com um mundo de informações, e os de dentro, os daqui, não tinham acesso. Perdiam as vagas, porque não tinham acesso a essas vagas. Então, essa lógica é que eu tentei inverter no país. E, efetivamente, em certo sentido, nós conseguimos inverter essa lógica, porque hoje você olha os resultados dos concursos, verifique de onde são as pessoas. A grande maioria é da cidade. Porque você traz um conteúdo de primeira qualidade para as pessoas daqui. Perfeitamente. É uma lógica que não tem aí, digamos, muito segredo, uma coisa muito simples. Mas eu mesmo passei por este processo. Eu tive que sair do interior de São Paulo, ir para a capital, gastava muito, corria riscos, estou fora da família, etc. Eu tive que passar por tudo isso. Então, você vivenciou isso? Foi a minha própria experiência de vida me levou a pensar num sistema que facilitasse a vida das pessoas, recebendo a informação na sua própria cidade. Isso é muito importante. E quais são os cursos hoje que a LFG disponibiliza? Nós temos cursos preparatórios para a OAB, preparatórios para concursos públicos, cursos de pós-graduação e cursos de graduação. De tudo temos um pouco. Na OAB, por exemplo, hoje nós já somos responsáveis ou contribuímos para a aprovação de 40% de todos que aprovam no país. O índice de reprovação é altíssimo, né? Altíssimo. A média nacional de reprovação é 81%. Estamos com 19% só de aprovação. Por que existe tanta reprovação na OAB? Vários fatores. Não existe um único culpado. Vários culpados. A OAB culpa a faculdade. A faculdade culpa o aluno culpa o professor. E o professor culpa o MEC. É uma terceirização aí de... Todo mundo terceiriza responsabilidades. No final, você soma todos, cada um tem sua parcela. Cada um tem sua parcela. Conversando com o professor, doutor Luiz Flávio Gomes, você me falou que a aprovação da OAB são 19%. Qual que é o índice de vocês da aprovação dos alunos da LFG? Dos 19% que são aprovados no país, no Brasil todo, nós aprovamos 40% desses 19%. No último exame, 11 mil aprovados no país, nós quase 5 mil aprovados. 40 e poucos %. E dos concursos públicos todos hoje no Brasil, de 50% a 80% são nossos alunos. De 50% a 80%. Logo, isso significa que estamos no caminho correto e que o nosso esforço de coordenação, esforço dos professores, esforço dos parceiros, mais a soma do esforço do aluno, o resultado é fantástico. É fantástico. Eu tenho umas perguntas... Unidade de Campo Grande, posso chamar de Campo Grande? Isso. Eu tenho algumas perguntas de alguns alunos, gostaria que o senhor visse para poder responder. Olá, meu nome é Vânia Sandim e eu gostaria de saber, o sequestro relâmpago foi recentemente tipificado. Eu queria saber se o senhor entende que o sequestro relâmpago com morte é crime hediondo. Sim, de fato havia uma dúvida no Brasil sobre onde enquadrar o sequestro relâmpago. Se seria um roubo, se seria uma extorsão ou se seria uma extorsão mediante sequestro.
Havia 3 correntes e muita divergência na doutrina e na jurisprudência. A lei, agora recente, acabou com o problema, colocou tudo lá no artigo 158, o que significa é uma extorsão. Agora já não há mais dúvida. A dúvida, e se resulta morte? É crime hediondo? Para nós é crime hediondo. Por quê? Porque a extorsão da qual resulta a morte do parágrafo 2º, que já estava no Código, é crime hediondo. O parágrafo 3º, agora novo, não criou um crime novo, apenas disse se a extorsão for cometida mediante a privação da liberdade da vítima. Então não criou crime novo, continua extorsão. Se resulta a morte neste caso, tem que ser crime hediondo, tanto quanto o parágrafo 2º é crime hediondo. Portanto, na nossa visão, há divergência sobre isso, tem 2 posições sobre isso, a jurisprudência ainda não se posicionou, vamos aguardar. Na nossa visão, extorsão da qual resulta a morte é crime hediondo. Ok, temos mais uma pergunta aqui. Doutor Luiz Flávio Gomes, uma dúvida que surgiu no decorrer dos meus estudos, e a gente se depara muitas vezes na vida prática, é o seguinte, é sobre a lei de interceptações telefônicas. Não obstante, a lei não fala nada a respeito, mas é obrigatória a intervenção do Ministério Público antes do juiz analisar o pedido da interceptação? Vamos lá. Antes do juiz deferir a interceptação, não precisa da intervenção do Ministério Público. Pode acontecer, mas a lei não exige. Agora, depois que o juiz defere a interceptação, necessariamente o Ministério Público tem que ser comunicado. Quem executa uma interceptação é a polícia. E a polícia não pode executá-la sem que o Ministério Público tenha ciência. Esse é o artigo 6º da Lei de Interceptação. Portanto, antes não, mas depois necessariamente. Ok. Eu sou Aloísio Pereira dos Santos, juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. E esses dias, lendo o livro em que está sendo lançado hoje, eu gostaria de saber do senhor Luiz Flávio Gomes sobre a delação premiada quando a vítima já está falecida. Me parece que a legislação apenas aborda quando a vítima está com vida. Então eu gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência sobre esse assunto. Isso, a delação premiada significa o seguinte, que uma pessoa assume um crime e passa a contribuir com a justiça. Há várias formas de delação e no Brasil, em pelo menos 6 leis isso está presente. Lei de lavagem, lei do crime organizado, lei dos crimes hediondos, etc. Então depende de cada lei. Cada lei disciplinou esse assunto de uma maneira diferente. De fato, em regra, a lei quer que o sujeito delate onde está a vítima quando ela foi privada da liberdade, mas com vida, claro. Se ela já perdeu a vida, a delação premiada perdeu o sentido. Já não tem aquele efeito de diminuir pena como ela preserva a vítima. Preservação da vida. De qualquer maneira, qualquer que seja a colaboração de um réu com a justiça, ou informando onde estão as coisas subtraídas, ou informando onde está o dinheiro na lavagem de capitais, ou informando onde está a vítima, qualquer informação acaba sendo útil para ele e beneficia. Mas quando se fala de delação especificamente, você tem que enquadrar numa das 6 hipóteses do direito brasileiro. Aí verifica quais as exigências específicas. Normalmente, se a vítima já morreu, a delação não produz o efeito de delação. Ok, eu acho que nós temos a última aqui agora. Eu gostaria de saber do professor Luiz Flávio Gomes se existe algum projeto de trabalho social com a rede LFG. Aproveitando que ela tem uma abrangência nacional, ela fazer algum trabalho social, um trabalho comunitário. Também, se não existe da preocupação dele, que é um grande jurista renomado no nosso país, a questão de hoje as pessoas só estarem preocupadas em passar nos concursos públicos e até mesmo advogar, pensando em benefício próprio, e esquecendo que através desses cargos e dessas posições, elas podem ajudar a construir um país melhor, uma sociedade melhor, e se essa preocupação social, a própria rede LFG não poderia trazer nos cursos que ela oferece. Obrigado. Isso, a questão do aspecto de responsabilidade social, hoje nenhuma empresa consciente do seu papel no século XXI pode subsistir sem ter o aspecto de responsabilidade social.
Número 1, e o que é que nós temos feito? Em primeiro lugar, na nossa própria área jurídica, nós desenvolvemos um portal riquíssimo de informações que nos custa muito, mas nós disponibilizamos grátis para toda a população brasileira. E hoje estamos com 84 mil visitantes diários únicos no nosso portal. Então esse é um trabalho que nós reputamos social, na medida em que se leva a informação para as pessoas, não cobra absolutamente nada, e com isso você então está fazendo a inclusão de pessoas, pelo menos naqueles assuntos, naqueles temas. De outro lado, temos feito muito de responsabilidade social, vários aspectos. Por exemplo, dos nossos 400 funcionários que temos em São Paulo, ali na nossa sede, na Avenida Paulista, nós temos hoje 101 funcionários nossos, fazem os nossos cursos, inclusive de pós-graduação, gratuitamente. Nós damos os cursos para os nossos funcionários. Então, 1/4 dos nossos alunos hoje, dos nossos funcionários, estão integrados conosco e fazendo os nossos cursos. Isso é outra forma de ver quem trabalha, mas ver com aspecto de inclusão do sujeito e não de exclusão. De outro lado, o segundo aspecto da pergunta especificamente... As pessoas estão preocupadas só em passarem nos concursos ou ter um cargo para ficar tranquilo na vida, mas não tem... A pergunta aqui do Ribas é interessante, sim, porque o mundo hoje econômico e a própria ética do capitalismo conduz as pessoas para um individualismo absurdo, que você pensa só em você, não pensa nos outros, e pensa só em suas vantagens e não pensa naquilo que você pode construir em favor da sua família, da comunidade e da nação. Nós temos que trabalhar com essas éticas. A pessoa, por mais técnica que seja, não pode perder a sua humanidade. Existe o lado humano que nós nunca podemos perder, e esse lado humano te conduz a ver as coisas em termos de solidariedade, de fraternidade, de ética. Então, é preciso que você tenha sucesso em sua vida, e este sucesso foi mérito teu, mas para que o seu sucesso seja sustentável, você obrigatoriamente tem que ter esse lado humanístico de todas as coisas. Não pode perder isso. A pessoa que perde o lado humanístico, ela fica um técnico. Ela vai vivendo numa ilha, sozinho. Só isto, e perde esse contato com as demais pessoas. Isso não é bom. Isso é um desastre para a vida das pessoas, né? Então é importante isso. Você nunca perdeu a humanidade. E a propósito agora, alguns concursos como a magistratura passou a exigir, a partir do próximo concurso já, e nacionalmente, passou a exigir uma série de matérias e disciplinas que não caem em concurso público. Agora cai. Por quê? Preocupação com a formação humanística. Agora vamos perguntar: filosofia, sociologia, psicologia judicial, vamos perguntar ética, direitos humanos, teoria geral do Estado. Isso não tinha antes, agora é obrigação, é matéria obrigatória. Isso é muito interessante, porque é uma preocupação com a formação daquele profissional, não só técnica, e sim humanística. Isso é muito bom. A fome de saber, pelo que a gente vê, é muito grande. Quem está aqui em Campo Grande pode ir na unidade de Campo Grande para poder estar se matriculando e estar se usufruindo dos teus cursos. Perfeito. Aqui nós temos uma unidade, é a nossa maior unidade do Brasil hoje. Em Campo Grande? A maior unidade com 30 salas, e é a maior unidade também em número de alunos. Então eu queria parabenizar, até aproveitar a ocasião, parabenizar nosso parceiro aqui de Campo Grande, José Carlos de Oliveira Robaldo, que tem desempenhado aí uma tarefa fantástica em prol dessa democratização do ensino. Também é um idealista, e como idealista dedicado, ele faz tudo por acontecer bem as coisas. Então inauguramos recentemente a nossa unidade aqui em Campo Grande. Temos outras tantas em Mato Grosso do Sul, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, etc., Corumbá, e vai por aí, Três Lagoas. Mas aqui, a de Campo Grande, claro, foi inaugurada recentemente e muito grande, muito bem estruturada, oferece as melhores condições de aprendizado. E é isso que o aluno quer, e é isso que o aluno precisa, né? Boas informações atualizadas, motivação e ótima estrutura. Aí só depende agora da vontade dele.
Para ser feliz. Para ser feliz, para ter sucesso. O sucesso traz felicidade e se você tem um sucesso sustentável, aí você pode ser feliz para toda a sua eternidade. Muito bom. E para encerrar, quem divide, multiplica. Perfeito. Na área da educação, você tem aí uma das poucas vezes na nossa vida em que o dividir multiplica. Porque na medida em que você divide aquilo que você conhece, passa essa informação para outro, o outro assimila, depois memoriza ele, passa a conhecer, você está multiplicando o que você sabe. E reaprendendo. Reaprendendo continuamente. Isso é da essência de ser um bom professor, é você ter sempre a humildade socrática de estar aprendendo sempre. Na nossa vida toda, os bons relacionamentos são de fato os que você soma. Se eu tenho 10 e você tem 10, se nós somamos isso, nós temos 20. Mas o fantástico é quando você multiplica. Porque se eu tenho 10, você tem 10 e nós multiplicamos, nós passamos isso para 100. Na educação, além de somar e multiplicar, você pode dividir. Deve dividir. O professor, frente ao aluno, tem que dividir o que sabe para poder multiplicar. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Ok. Obrigado pela visita e quero lembrar que a transmissão e a hospedagem é de responsabilidade da Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há 7 anos. Você e todo mundo vê.